Sara, aluna do Francisco Isabel e entrevistadora do Chicão Podcast. E hoje vamos estar entrevistando o professor Martim César Voer, professor de História há 29 anos no Francisco Isabel. Formação, licenciatura e bacharelado em História pela Universidade do Contestado. Pós-graduação em Metodologia do Ensino de História. Bacharel em Teologia Bíblica Interconfessional. Oi, professor. Olá, Sara. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. De nada, professor. E vamos às perguntas? Vamos lá. Então, professor Martim, o professor é muito querido pelos alunos da escola. Na sua opinião, quais são as qualidades ou características que um professor tem para despertar vínculo com seus alunos? Eu diria para você, primeiramente, a simplicidade, que é uma das grandes virtudes que eu tenho. A humildade, você nunca se colocar acima de ninguém. Segundo, respeitar a cultura de cada um, a história que cada um traz, de onde vem, os limites de cada um também. E, acima de tudo, o exemplo. Eu vejo que o professor é muito exemplo para os alunos, e isso se perpetua. Eu acho que essa que é que tem essa corrente, assim, que os alunos gostam da gente. Os ex-alunos também encontram a gente, sempre cumprimentam e gostam da gente. Essas características que eu cultivei ao longo de todos esses anos aí. E sobre a educação? O professor, a educação é um direito básico e assegurado pela Constituição brasileira, diante de um acompanhamento histórico da educação desde a época dos jesuítas. Em que ou onde estamos falhando para termos esses índices ruins da educação brasileira? Olha, a educação ela tem um objetivo, assim como tudo na vida tem um objetivo. A educação ela deve se pautar principalmente na formação do cidadão, do indivíduo, preparar o indivíduo para a sociedade, não para a vida, porque a educação não começa quando o cara começa a viver, né? Mas eu vejo da seguinte forma: índices ruins. Eu não vejo assim índices tão ruins para a nossa educação brasileira, pelo fato de que, se você pegar a lei, né, a legislação educacional, LDB, no seu artigo 2º, diz assim: a educação é dever da família, depois do Estado. Né? Eu acho que as famílias não estão acompanhando muito a educação dos filhos. As famílias não estão... Qual é o pai que senta com um filho, fazer uma tarefa, ler um livro, um parágrafo que seja, né? Esse acompanhamento, eu acho que aí já é uma falha. Segunda falha, as políticas educacionais, elas não correspondem com os anseios da educação propriamente dita. São muito falhas, são muito vagas, muda muito, e isso vai desmotivando o próprio aprendizado e o gosto pela coisa. Né? Índice ruim dá para reverter, mas até dou como exemplo o meu trabalho aqui dentro dessa querida escola. Nós temos muita gente boa que saiu daqui e brilhou na vida, né? Estudou no Francisco Isabel, escola pública de periferia, concluiu o seu curso e estão brilhando na vida, né? Quer dizer, não é um índice tão ruim assim, né? Quer dizer, contribuiu de certa forma, né? Mas tudo é possível mudar, tudo é possível reverter. Esse é o meu entendimento com relação a essa pergunta, né? Sim, eu concordo, professor, com a sua opinião. Professor, acho que o professor deve concordar comigo de que o Brasil nunca iria chegar no patamar de desenvolvimento social e econômico se a gente não garantir uma educação de qualidade para todos. E o ponto crucial é a baixa qualidade de educação pública. O Brasil tem que ter como eixo central a educação. Concorda? Plenamente. A educação paralelo a outras situações que o país tem que melhorar, tem que mudar. A primeira delas que eu coloco, a corrupção. Nosso país precisa combater severamente a corrupção em todos os níveis, não é só nos políticos, mas também nas empresas, em todo aspecto onde ela existe, porque isso o próprio nome já diz, corrompe, acaba com qualquer país. Segundo lugar, o problema social que o Brasil enfrenta. Ainda tem fome no Brasil. Agora veja, eu me coloco assim, professor de História, como é que eu vou querer que o meu querido aluno aprenda o que é uma capitania hereditária se ele está com fome? Se
Você está pensando na merenda, no lanche, né? Quer dizer, esses entraves sociais, essa inclusão social é que precisa ser superado também, paralela à educação. Mas a educação é uma chave que abre o futuro de muita gente, ajuda. No presente, a educação ela tem assim uma contribuição muito grande na mudança social do nosso país. Eu ainda acredito na educação. Já houve momentos que eu desanimei, eu joguei a toalha. Eu disse, não, mas eu encontrei brasa na cinza, opa, vamos acender o fogo de novo, né? Eu acredito muito na educação, porque eu acredito no meu aluno. Eu acredito no meu aluno, que ele vai mudar a realidade social que nós estamos inseridos. E eu sempre digo para eles assim, pessoal, façam a coisa certa. Quem faz a coisa certa sofre menos. Então, eu acho que a educação é essa grande essa alavanca aí que vai mudar. Eu boto fé, né? Não desanimo diante desse quadro aí. E professor, o professor é o principal profissional do país. O senhor se sente valorizado como professor? Eu digo que a gente já foi mais valorizado. O professor já foi autoridade nesse país, né? Antigamente se chamava professor para tudo, né? A consideração que se tinha. Eu não me sinto muito valorizado pelas políticas educacionais, pelos governantes, que parece que não gostam da educação, e também por uma parcela da sociedade, que não vê o professor assim como alguém que pode mudar o mundo, que está ajudando seu filho, né? A gente viu nas últimas manifestações de professores, né, os comentários que tiveram. É horrível, né? A sociedade assim nivela muito por baixo. Mas essa valorização é uma construção. Eu acho que dá para resgatar aquilo que a gente foi no passado, trazer para o atual. Tem que se resgatar isso e valorizar o professor, ele assumir esse papel. Mas é uma luta de todos, não é só da classe, não é só do professor, é de toda a sociedade que precisa reverter isso aqui. Porque se tem alguém que fica na memória das pessoas, na história das pessoas, é o professor, né? Sempre digo para o meu aluno assim, vocês vão sentir saudades do tempo que vocês passaram pela escola. Vocês vão sentir saudade, né? Não vem a hora de sair, mas quando sai, sente saudade, né? É assim que eu vejo, dessa forma. Sim, eu concordo com o professor. E qual é o tema das suas aulas que o professor mais gosta de explicar? Eu amo a história do Brasil. Eu gosto muito da história do Brasil, principalmente o século XIX, quando se trabalha a imigração para o Brasil do século XIX, porque eu puxo para a história local. Sempre a gente tem que ver a história local. Eu gosto muito da imigração porque nós somos frutos da imigração. E a imigração não foi só dança folclórica e comida típica. A imigração tem uma história crítica por trás disso, de luta, de resistência. Não foi uma tarefa muito fácil ser um imigrante no século XIX. E os nossos antepassados estão lá. E eu sempre gosto de chamar para a nossa realidade, para a nossa Mafra, para o nosso Rio Negro, né, que foi a primeira comunidade a receber alemães em 1929, já no século XX, né, justamente para mostrar que essa relação local com o global, né? Então a imigração para mim eu amo de paixão estudar essa questão da imigração. Eu estudo muito sobre isso, tenho muito livro, muito material, tenho uma amizade muito boa com o pessoal do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, que eles sempre dão um apoio para a gente, mas é isso que eu curto mais, essa disciplina, essa parte aí. E quando o professor fala assim pra gente desse tema, assim, quando a gente tá na sala de aula, também é muito legal e se torna uma aula gostosa, né, professor? Sim, perfeitamente. Tipo, quando você traz a história aqui e fala onde Rio Negro e Mafra tava, que também fica muito mais legal, porque ninguém às vezes para pra pensar onde que tava Rio Negro e Mafra, enquanto acontecia algumas coisas pra lá, né? Eu acho isso muito legal do professor também. Que bom. E o professor conhece muito bem o nosso bairro. E é morador há quantos anos aqui? E em quais aspectos o professor acha que se deveriam as maiores mudanças? Olha, eu estou há 27 anos aqui e eu lembro que a gente vinha para o Jardim América quando era jovem, adolescente, a gente vinha nas festas do Francisco Isabel para namorar,
né? Para paquerar as meninas aí, né? Nunca conseguia nada, mas tentava. Então, 27 anos morando aqui, o Jardim América é um bairro que tem uma história interessante, porque aqui não era chamado de Jardim América, era chamado de Contestado, o nome desse bairro, por causa do rio e da divisa com o estado do Paraná. Uma pesquisa muito importante que foi feita com os donos aqui do bairro, né, que era antigamente, que virou bairro e tal, mas essa é uma longa história. Então, o que mudou no Jardim América? Eu acho que mudou bastante o aumento populacional, veio muita gente para cá, né? E até um dado interessante, que quando eu entrei aqui nessa escola, em 1994, tinha 960 alunos nessa escola. Quando a fábrica da Howen fechou, começou a diminuir bastante. Veja como era importante uma fábrica dentro do bairro, como tinha gente que dependia dali e vinha um aluno para cá. Mas no aspecto logístico do bairro, acho que melhorou bastante. As ruas asfaltadas, o binário que foi feito agora esse ano, eu achei que foi muito bacana. Essa saída por trás da rodoviária foi excelente, ótimo para nós que moramos aqui. Entrar na avenida ali, Severiano Maia, ficou muito bom. E uma coisa que tem que melhorar é o sistema de transporte urbano. O ônibus demora muito de um ponto para outro, tem poucos ônibus, o ônibus não entra lá por baixo, né? O pessoal tem que caminhar até aqui em cima, só passa numa rua. E essas coisas tem que melhorar, tem que repensar essa mudança. Mas é um bairro que melhorou muito daquele tempo até agora, bastante. Nosso querido Jardim América. E há algum projeto que você deseja realizar na escola este ano? Tem. Eu não posso sair daqui sem fazer isso. Eu quero com a cooperação dos alunos. Já começamos, inclusive. Nós vamos escrever curiosidades sobre Mafra, coisa que ninguém sabe, e nós sabemos. Nós vamos descobrir, e nós vamos publicar isso. E também eu quero, assim, a minha trajetória dentro dessa escola, né? Nesses quase 30 anos aí, né? Tudo que aconteceu aqui, que a gente viu, eu queria publicar isso, registrar. É uma questão de memória, né? Já que eu gosto da imigração, gosto da história local, eu pretendo fazer isso daqui. É um projetaço, é uma coisa assim, a nível de premiação. Mas eu quero me envolver bastante e os meus queridos alunos junto. Eles que vão publicar, que vão fazer. Que legal! E quais são as mudanças ou aquela semente plantada que o senhor gostaria de ver nos seus alunos que você dá aula? Eu sempre digo para os meus alunos assim, no começo do ano, eu estou aqui para fazer de vocês um ser humano melhor. Eu sempre digo isso. Eu estou aqui não é para ensinar história simplesmente, mas para que vocês aprendam da história a valorizar o que é um cidadão, o que é ser um cidadão, né? O cidadão não é aquele que só respeita, só tem direito e dever. Não, o cidadão é aquele que tem caráter. E essa é a coisa mais bacana que eu vejo, plantar o caráter na pessoa. Eu admiro muito a pessoa que é honesta, que é correta, que luta por um Brasil melhor, por uma escola melhor, por uma família melhor. E essa é a semente que eu planto. É isso que eu sempre procuro dizer para os alunos. Eu sempre falo assim, esses cabelos brancos aqui, é a experiência da vida. Tem coisa que eu fiz certo e tem coisa que eu fiz errado. E o que eu fiz errado eu procurei corrigir. E eu quero passar isso para vocês, né? Muitos entendem isso. Eu sempre encontro ex-alunos assim que cumprimentam a gente, que gostam de conversar com a gente, né? Então eu sempre quando saio na rua já reservo uma meia hora só para papear, né? Porque é gostoso isso, né? Uma coisa boa. E professor, na sua opinião, quais são os maiores motivos para o abandono escolar hoje de 100 alunos que entram no primeiro ano, somente 64 se formam no ensino médio até os 19 anos? Eu percebo assim, que eu observo nos meus alunos, a condição social do indivíduo. Muitos abandonam para ir trabalhar, para ajudar a família, para se sustentar, porque hoje a gente vive numa sociedade de consumo regulada pelo mercado. O menino quer ter um tênis da hora, ele quer ir para balada, ele quer um iPhone. Então, para isso tem que ter dinheiro. Então ele abandona a escola e vai comprar, né?
Isso eu vejo assim também a desmotivação para estudar, né? A desmotivação para estudar no seguinte aspecto. Muitos alunos perguntam, para que serve isso, professor? Para que isso? Né? Quer dizer, a escola, partindo lá do princípio iluminista, eles pensaram assim, a escola ela tem que produzir conhecimento, não reproduzir conhecimento. A escola tem que pegar aquilo que já existe de científico, né, que a base da escola é a ciência, e através desses conhecimentos criar novos conhecimentos, criar novos gênios. A escola tem que reproduzir isso, né? E isso não está acontecendo. A escola está sendo uma mera repassadora de conteúdos. Não tem mais a criatividade, não tem mais, não avança. E também uma coisa que me entristece muito dentro das políticas educacionais, e já conversei com alunos sobre isso, que também desistiram, quem estuda, se dedica, passa. Quem não estuda e não se dedica, também passa. Quer dizer, fica uma coisa assim, uma contradição muito grande. Então isso desmotiva o aluno a estudar. Mas a situação social, eu acho que é a mais agravante, é a que mais faz o aluno desistir, né? Parar por aí. O que é uma pena, né? O que é uma pena. Sim. E vamos para a última pergunta. Opa! Tem alguma história ou fato marcante em sua trajetória dentro do Francisco Isabel? E como tem? 30 anos tem bastante. Mas eu separei 3. Teve um festival de música, música sobre ecologia, lá no Maranhão. Isso deve ter sido em 96, por aí. Aí eu selecionei um grupinho, que são tudo adulto hoje, e a gente ensaiou uma música, compôs uma música, fomos lá, e eu enfiei na minha cabeça assim, nós vamos ganhar. Fomos lá, apresentamos, o troféu tá aqui na escola, conquistamos. Teve um concurso a nível de estado de Santa Catarina sobre o contestado, uma redação sobre o contestado. Quando eu recebi a informação, eu disse, nós vamos ganhar, é nosso, já é nosso, esse prêmio já é nosso. E era um prêmio em dinheiro, inclusive, né? R$800, naquela época, era um dinheirão. Selecionei umas redações, a falecida professora Thelma, que trabalhava aqui, muita gente boa, ela gentilmente corrigiu a ortografia e tal, mandamos, pimba, não deu outra. Ganhamos o prêmio, fomos lá em Caçador receber. A Andressa Santana, era o nome da aluna que ganhou. Hoje ela é professora de História. E aí teve também um concurso de redação sobre os ex-combatentes, sobre a FEB, no Rio Negro. E eu não sou professor de português, né? Fizemos a redação, a professora corrigiu, fomos para lá, ganhamos, né? E a marca maior. Então essas são as conquistas que motivaram muitos alunos a participar, né? Tudo que tinha, eu quero ir com o professor Marte fazer, não sei o quê, vamos que nós vamos ganhar. Mas atualmente não tem mais nada, não apareceu mais nada. Quando queriam o governo do estado, eu acredito que deve ter sido, eu não sei precisar a data para você, queria criar um reordenamento, tirar o ensino médio daqui e levar para o Barão. Todo o ensino médio é no Barão. Foi trancado as matrículas aqui. Eu disse, não, de jeito nenhum. No Francisco Isabel ninguém mexe. Não vão tirar, não, de jeito nenhum. E já não dava mais matrícula e tal. Aí eu era presidente do Conselho Deliberativo, e muito atuante, até por sinal, eu reuni 3 alunos, e eu fizemos um documento, e eu levei lá no promotor. Nós fomos lá na promotoria. E aí, eu tinha, na semana seguinte, um curso lá em Balneário Camboriú, para professores. E eu fui. E eu estava no saguão do hotel, ali esperando, era à noite, né? A nossa chefa aqui, a chefia, na época, acho que era a CRE, sei lá, um táxi parou assim, ela desembarcou ligeiro e disse assim, professor Marte, não se preocupe, o ensino médio vai continuar no Francisco, não vamos tirar mais. Eu disse, tá, que bom, obrigado, tá legal, beleza. Então, para mim, isso foi, hoje, já faz 24 anos, né? O ensino médio tá aí. Aquilo para mim foi um grande exemplo de cidadania. De busca, de lutar pelo direito, buscar, não ir aceitando tudo que impõe. E o médio está aí. Está aí, o nosso médio é muito bom.
Excelente, é um ótimo ensino médio, né? E quero que permaneça por muito tempo ainda aqui. Então, essas são conquistas que... E sem contar também a mudança que a escola teve. Essa escola aqui é muito boa. Ela tem uma quadra inteirinha, né, de um bairro, está numa posição de destaque, né? Um prédio excelente, uma estrutura boa. Tem tudo para dar certo. Pode até virar universidade. Uau, que incrível saber que o professor basicamente salvou o ensino médio da escola, né? Acho que Salvamos. poucas pessoas ou até ninguém sabia disso. Bom que agora o pessoal aí de casa vai poder saber, né? Mas então é isso, professor. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui hoje. Muito obrigada a você que nos assistiu até aqui. E o nosso podcast vai ficando por aqui. Já nos siga nas redes sociais. Tchau!